Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna do Morcego. Quem tá na voz é o camarada da Praxis, Marcos Morcego, né? Então aqui, antes de tudo, aqueles recadinhos básicos de sempre, galera. Eu queria lembrar vocês aí que a gente tá nas redes sociais, em @morcego_, Marcos _, é onde a gente tá anunciando tudo, onde a gente tá trocando uma ideia muito da hora, até porque, como vocês viram, a frequência de podcasts está mais espaçada, não tá dando pra trazer live direto, então a gente tá fazendo aí esse trabalho mais nas redes sociais por enquanto, nas redes que eu acabei de indicar. A gente tá até no TikTok, enfim, Instagram, Twitter, a gente tá em todas as plataformas possíveis pra trocar essa ideia, pra dialogar, enfim, pra levar o papo adiante, tá ligado? Além disso, família, queria lembrar que o podcast aí tá em todas as plataformas. Então, você que tá ouvindo em uma, porque, pô, é onde eu acostumei a ouvir e tal, mas eu gosto de usar outra, talvez a gente esteja nela também, entendeu? Então dá uma pesquisada aí que tá bem possível a gente vai estar. Além disso, a gente tá produzindo lives aí em twitch.tv/cavernamorcego, né? Que é a nossa plataforma principal, mas não apenas. A gente também tá mandando algumas das lives para o YouTube. Então a gente tem lá a live, por exemplo, com a Thailise Leite, com o Alisson Mascaro. Caso você tenha interesse, vai lá que a gente provavelmente está lá. E também queria falar que se você curtiu o episódio, curtiu o projeto que está saindo agora, esse episódio é a abertura da segunda temporada, família. A abertura da segunda temporada. A gente está aí no apoia.se/caverna morcego. Tem outras formas de apoio também aí que estão nas redes sociais. Então entra lá nas nossas redes sociais que a gente tem aquele link com tudo. Onde a gente tem canal do Telegram, Pix, enfim, outras formas de apoiar o projeto. Pode me mandar livro, chama na DM e é isso. Então, bora lá que hoje o papo é quente, família. Hoje o papo é quente. Bom, família, começando aqui, a gente começou a trabalhar esse projeto no final do ano passado e começo desse ano, né? Aonde, após algumas discussões que nós tivemos, que permanecem nos últimos dias, e é claro, toda a nossa conjuntura, toda essa discussão, eu acredito que o tema que eu vou apresentar aqui vai merecer um aprofundamento, um direcionamento. Então, na verdade foi mais por ironia do destino, eu acabei esbarrando em alguns textos, livros, inclusive o livro que eu trouxe aqui, que vão trazer aí uma discussão e uma conexão entre alguns assuntos para pensar a nossa atualidade, os nossos posicionamentos e as nossas ações frente ao jogo das frações burguesas, né? E aí, para isso, eu vou trazer o livro escrito por Flávio Henrique Calheiros Casimiro, A Tragédia e a Farsa, a Ascensão das Direitas do Brasil Contemporâneo, que é uma colaboração entre a Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo, que vai trazer esse importante debate para um aprofundamento sobre o neoliberalismo e sobre a hegemonia burguesa. Então, a gente abre a segunda temporada, começando o nosso 2022, pensando então em novas perspectivas, um aprofundamento pela análise da conjuntura própria, visando pensar a construção para barrar as direitas, né? Pensando ainda na questão de que o Bolsonaro ainda está no poder, de que a gente tem toda uma institucionalidade protegendo as direitas, então visando aí a nossa luta contra as forças burguesas, contra a dominação e buscando lutar com o que a gente encerra a temporada anterior, né? Buscando lutar pela liberdade e emancipação frente à criação e à recriação e inovação dessa nova direita, né? Dessa direita que consegue emergir em meio às frestas do Estado e do próprio capitalismo que está em colapso. Então o debate que eu vou trazer aqui vai trazer esse alinhamento, vai pensar desde os traços protofascistas dentro do Estado brasileiro, né? Que é o Florestan vai falar dos traços fascistoides, que eu já trouxe em episódios anteriores, até o enrijecimento do projeto efetivamente fascista, né? Que a gente tem aí a ascensão do que é chamado bolsonarismo, como eu sempre digo, não é um termo que eu gosto de trazer, mas é o termo que está sendo utilizado. O autor ele vai trazer o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é escrito entre 1851 e 1852, para abrir o livro. E o Marx, ele demonstra como a burguesia, mesmo constituindo a classe dominante do sistema capitalista, nem sempre detém o domínio ou a hegemonia que gostaria, e para tanto, alinha-se em torno de projetos autoritários e reacionários. Vamos lembrar que com as crises do capital, a gente tem uma crise também de disputa dentro do próprio Estado, né? Tanto que, desde Marx e Engels, uma coisa que se observa é que toda vez que surge uma crise, essa ascensão revolucionária pode acontecer de dentro do Estado para fora, né? Não no sentido institucional, mas no sentido de realmente romper com essa com essa forma social. Porém, uma coisa interessante é que
infelizmente, né, que eu já trabalho lá no episódio sobre neoliberalismo, é que nem sempre realmente a classe dominante vai obter a hegemonia. E aí, como eu digo no episódio sobre fascismo, olha como os episódios se ligam, viu, família? A gente percebe que essa atualização, essa recapitulação do capital, né, como ele volta a construir a força, sempre vai vir para um projeto autoritário e reacionário. Por isso que, dentro do fascismo, a gente tem uma reorganização do capital. E aí, diante desses projetos, a gente tem um ataque generalizado a todos os campos populares, segmentos de educação, saúde, segmentos públicos, né? E diversos ataques também aos grupos subalternos, porque a gente sabe que, pela estruturação do capital em torno de formas de opressão, a gente vai ter os grupos subalternos aí, muitas vezes sendo mutilados não só pela exploração, mas também pela opressão. E aí a gente vai ter alguns movimentos, como Escola Sem Partido e a guerra contra o suposto marxismo cultural, né? A gente tem exemplos, inúmeros exemplos além desses, como por exemplo o governo federal, que a gente vai ter ele caindo em cima de instituições como INPE, IBGE, Fiocruz, universidades e muitos mais. Em 2019 é publicada na revista Época a afirmação de que todas as entidades foram alvos de críticas sem fundamentos técnicos, calúnias, asfixia orçamentária, censura das divulgações, cerceamento da autonomia técnica, substituição de funcionários de carreira por indicados e até tentativa de violação de sigilo de dados individuais promovidos por funcionários do governo, incluindo ministros e o próprio presidente. Quando a gente observa para o final de 2021, a gente tem uma coisa muito específica, né? Enquanto a gente tem alguns vestibulares, algumas instituições que tentam pluralizar as universidades, embora a questão de permanência ainda seja uma outra questão, mesmo ainda sendo o Enem, né, que a gente ainda tem uma questão de, ok, o Enem ele dá acessibilidade, mas a gente ainda tem diversos problemas, mas ok, temos o Enem. Nas vésperas da primeira prova, 35 funcionários pediram demissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do INPE, que é o órgão que organiza e aplica a prova. E aí a gente teve diversos vazamentos de interferência do presidente e dos seus próprios aliados na prova, em questões e em temáticas. Além disso, e aí é outro exemplo que a gente vai trazer, que eu acho que é um exemplo crucial para a gente pensar 2022, uma verdadeira tragédia para os povos indígenas, já anunciada na campanha para as eleições presidenciais pelo então candidato Jair Bolsonaro, que disse: se eleito eu vou dar uma foiçada na FUNAI, Fundação Nacional do Índio, mas uma foiçada no pescoço, de acordo com a revista Survival. E, seguido de seu discurso, afirmando que nenhum centímetro de terra mais seria concedido aos povos originários. Então ele realmente disse isso na sua eleição. E quando a gente olha, por exemplo, hoje, na luta contra o marco temporal, em que o agronegócio e diversas frações da burguesia se aliaram ao governo federal, enquanto os povos originários lutaram por conta própria com uma grande desarticulação, inclusive de grandes setores da esquerda radical. Então, para quem acompanhou, né, porque eu estava em Brasília postando sempre, viu reclamações sobre a FUNAI, muitas vezes pronunciadas por grandes vozes indígenas, como a gente teve Bruno Canella, Alice Pataxó e diversos outros nomes que estavam ali puxando, lutando e que permaneceram até em dezembro, que é o momento que eu estou escrevendo essa parte do texto. E que hoje a gente tem ainda essa luta permanecendo. Vai ter o ATL agora no começo de abril, vai ter o Enem, que é dos estudantes de ensino superior, em junho. Enfim, a gente tem várias mobilizações que estão programadas para esse ano, porque a luta continua. Ainda mais com as PLs passando e tudo isso mais. E além disso, a gente vai ter aí uma série de reformas que vão ser colocadas em jogo ainda durante os governos conciliadores do PT, o que é uma coisa para ser colocada, pontuada, porque se a gente está falando da ascensão das direitas e a gente passou por governos que eram tidos como esquerda, a gente tem que entender que essas ações não começaram só com a queda da Dilma, com o lawfare, com o golpe. Mas não, começam antes, né? E a gente vai ter aí essa nova ascensão ganhando forma real do golpe, que vai colocar o Temer no poder, e que depois, com Guedes, né, Paulo Guedes, Sérgio Moro e Bolsonaro, e toda essa corja fascista, a gente vai ter aí mais força ainda, né? E essas reformas são apoiadas por todas as frações da burguesia. Daqui a um tempo eu vou trabalhar aí com uma questão do que os banqueiros estão falando, do que, enfim, uma galera falou sobre essa questão dessas reformas, além dos institutos liberais, tá? Como diz o próprio autor, trata-se de expropriações avassaladoras que levam à formação, de modo massivo e sistemático, de trabalhadores sem direitos ou com direitos reduzidos a um ponto máximo ao insustentável. Né? E com a pandemia, e aí a parte minha, né, o lucro da burguesia sendo preferencial frente às nossas vidas, realmente se torna um bagulho, enfim, de revolta mesmo, tá ligado? Voltando para o autor, como cobaias, estamos vivenciando mecanismos expropriativos de tal monta que parecem estar testando ainda os limites da exploração.
Isso é uma coisa que durante a ascensão fascista a gente vai ter, né? Para a reorganização do capital, ele precisa medir até onde ele consegue ir sem provocar uma erupção revolucionária. E isso é a base do episódio. A discussão ela vai permear os setores da burguesia que protagonizam e como eles estão aglutinados, quais são os seus projetos políticos. Então, a partir desse episódio, a gente vai discutir Alckmin, Moro, Dória. Grande parte dos grupos do centro até a direita de Jair Bolsonaro devem ser vistos como completos inimigos da nossa luta por emancipação. Inimigos! Mas não apenas isso, mas também como grupos que estão permanentemente no poder por interesse próprio, lucrando em cima das nossas tristezas, nossas tragédias, nossas vidas e inclusive nos levando à morte, né? Lucrando pelo nosso suor, pela nossa famosa batalha diária. Também vou deixar aqui exposto a luta contra as políticas de conciliação sobre as alas majoritárias da esquerda brasileira, que é uma questão crucial para a gente pensar hoje. Objetivando levar além do que a gente fala, mas realmente tendo como objetivo a construção real e concreta de nós, grupos subalternos. Então, o autor ele vai fazer um caminho que é o caminho que a gente geralmente faz. Ele vai começar a discussão a partir de hegemonia. É uma coisa interessante, porque por causa disso ele vai trazer o Gramsci, que é um autor que a gente tem trazido ultimamente, né? O último episódio, que é o episódio que encerra a primeira temporada, ele se chama a Emancipação dos Grupos Subalternos, né? Com o Gramsci e o Paulo Freire, né? Então você já deve estar até cansado de ouvir falar dele, mas é isso. E a discussão sobre a hegemonia é que, além da violência, ela também vai necessitar, em níveis variados, da persuasão. Ou seja, a união entre o que a gente chama de coerção e a criação do consenso. Que eu começo a trabalhar ainda no episódio sobre neoliberalismo, né? Sobre como atua essa questão. Então, as frações da burguesia elas vão ter métodos para estabelecer essa hegemonia. Por meio de atividades, iniciativas, de uma ampla rede de organizações culturais, movimentos políticos, instituições educacionais, meios midiáticos e as próprias redes sociais. Que é o que a gente vê, né? Seja Globo, seja CNN, seja a imprensa do próprio governo, seja as redes sociais e o que elas aceitam. Por exemplo, é possível você ter discurso de ódio agora contra a Rússia, mas se você for racista tá tudo certo, você não vai nem ser bloqueado da rede. Então, diante de tudo isso a gente vê que o favorecimento ele vem em cima do status quo, porque é ele que coordena tudo isso, é ele que traz o lucro para todas essas redes, né? E o que pode ser visto é pelas próprias formas de impulsionamento, o alcance que é projetado em discursos anticapitalistas. O Alisson Mascaro ele fala na live que a gente falou com ele, fez com ele, né? Às vezes você usa uma palavra, revolução, socialismo e pá, é cortado todo o alcance. E é claro, a gente vê um racismo algorítmico, né? E os fortes bloqueios impostos em plataformas como Insta, Twitter, TikTok, o Insta que boicota o nosso alcance, enfim, coisas assim. E aí a gente vai ligando alguns pensamentos, né? Porque o Estado, ele vai projetar os interesses do grupo dominante. Ele não é formado pela classe dominante, mas pela dialética, pelo materialismo histórico dialético, a gente observa que eles acabam se encaixando um no outro, né? E aí, no caso burguês, embora dificilmente o Estado possa sair de certas configurações capitalistas, quando a gente vai olhar para as formas sociais, isso daí é para outra hora, a gente vai ter que a sociedade civil e a sociedade política, para Gramsci, fundem-se na concepção de Estado ampliado ou Estado integral, em que a sociedade civil é o espaço no qual o Estado e, por sua vez, a dominação de classe encontram seu sustentáculo fundamental. Ou seja, as instituições, mesmo aquelas que não são ligadas necessariamente ao governo, elas vão ter um papel do próprio Estado. Sendo o Estado um órgão de dominação e a classe dominante a classe burguesa, a gente vai ter que essas instituições elas vão reforçar o pensamento burguês. É por isso que a sociedade civil, ou seja, essas instituições mais ligadas com leis, com o que está sendo construído para um futuro Brasil, entre aspas, vem da burguesia. Saca? Vamos olhar. A gente pode observar isso daí em várias camadas, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, o forte fundamentalismo religioso e a grande representação em poder político em pessoas como, por exemplo, o André Mendonça, que são colocados lá sem o mínimo exercício político do povo. São pessoas que são eleitas por um plenário que são feitos pelos próprios governantes. Ou pode ser pela forte presença de instituições privadas em questões educacionais. Como a gente tem o George Paul Lehmann, né, que está participando de certas reuniões, orienta diversos políticos, que é um dos maiores bilionários do Brasil, dono de uma grande cervejaria, e que está tomando decisões em questão da educação. Ou pelas mídias sociais, que impulsionaram e ajudaram Trump e o governo Bolsonaro. Muito disso vem através de fenômenos já discutidos aqui no podcast, né?
como a ultrapolítica e a pós-política. Mas não apenas. A gente vai ter distorções históricas que vão sendo feitas, ataques ocorrendo por todos os lados que vão mutilar qualquer discurso de emancipação. E muitas vezes vão barrar os mínimos discursos de certa diminuição da desigualdade, que é o que a gente vê, por exemplo, quando o Lula ele é taxado de comunista, quando os petistas falam, nós somos comunistas e tal, e não sei o quê, só que é um discurso de uma pequena parte de bem-estar social, né? Uma pequena parte disso. O próprio autor ele vai trazer exemplo disso através das informações do monitoramento da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que é uma pesquisa feita pela Amanda Ribeiro, onde ela vai analisar que diversas imagens e vídeos feitos em universidades são utilizados fora de contexto para mostrar a suposta perversidade existente dentro de ambientes acadêmicos, né? É balbúrdia, é droga, é putaria e coisas assim, né? Outra pesquisa disso é a do Fabrício Benevenuto, sobre o monitoramento de cerca de 350 grupos de WhatsApp em que foram inundados com memes e imagens que criticam as universidades justamente nesse tempo de debate sobre os cortes. Cara, é bizarro observar isso, porque todo esse trabalho vai acontecendo em um conjunto de várias organizações, vários grupos que vão atacando tudo junto, tá ligado? Ao mesmo tempo, vão concentrando e vão arrumando meios de ganhar um certo apoio popular através de mentiras, através de memes, através de piadas, enfim, coisas assim. Então, depois de trazer essa questão de dados aí, a gente vai pensar sobre a própria expansão da sociedade civil. O autor ele vai destrinchar isso, se vocês quiserem ler o livro, tem inclusive o PDF de graça no site da Expressão Popular. Mas, continuando sobre a expansão da sociedade civil, a Virginia Fontes ela vai observar que vem sendo levado a cabo em paralelo com o fomento de novas formas de exploração, visando a obtenção de um sobretrabalho. Aí é uma questão teórica da questão dessa extração de mais trabalho do que já é extraído, né? Da questão realmente de precarização do povo, de precarização das massas. Então é importante essa avaliação, principalmente quando adentramos nos grupos das conexões existentes entre as frações burguesas. E eu acho que é o caminho que a gente pode fazer agora, tá? A gente pode partir e começar pelo próprio Instituto Millennium. Vocês conhecem o IMIL, Instituto Millennium? Ele é um aparato privado de atuação doutrinária e de militância política. Desde 2015, segundo eles mesmos dizem, é uma entidade sem fins lucrativos e sem vinculação político-partidária. É basicamente um think tank brasileiro, que vai se pautar em, abre aspas, liberdade individual, direito de propriedade econômica, direito de propriedade, economia de mercado, democracia representativa, Estado de Direito e limites institucionais à ação do governo. Ou seja, é um daqueles grupos que vai unir alguns empresários, trabalhar na comunicação e espalhar seus ideais, sendo intelectuais orgânicos representantes do pensamento liberal e grupos conservadores. Fazem parte da construção da hegemonia do pensamento da direita. Então vamos falar sobre os fundadores deles? Eu acho que aqui a gente começa a trabalhar uma coisa melhor, né? A gente vai ter o Giancarlo Civita, que é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril. Revista Abril, conhecem? Exatamente. O Gustavo Franco, que é o ex-secretário adjunto da Política Econômica do Ministério da Fazenda, diretor de Assuntos Internacionais e presidente do Banco Central do Brasil. Porra. A gente também tem o Hélio Beltrão, que é membro do Grupo Ultra e fundador do Instituto Mises Brasil, um instituto fascista. A gente tem também o Henrique Meirelles, que é ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central. A gente também tem o João Roberto Marinho, que é filho do Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial e vice-presidente das organizações Globo. Também tem um cara que vocês vão ouvir falar muito quando vocês pesquisarem, que é o George Gerdau Johan Peter, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, que está ligado a vários outros grupos, dirigente de vários aparelhos de atuação política e ideológica, como o Instituto Liberal, Instituto de Estudos Empresariais e dentre outros. Eduardo Vasconcelos, que é das organizações Globo, o famoso Pedro Bial, jornalista e apresentador de talk show da Rede Globo, Rodrigo Constantino, ex-colunista da revista Veja, dos jornais do Globo, do Valor Econômico e dirigente do Instituto Liberal, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro. Ou seja, esses grupos, essas pessoas que comandam, que dizem ser sem ideologia, são pessoas que estão postas numa ideologia. Não só isso, como são pessoas que diretamente exploram a gente. São pessoas que massacram a gente. Então, a gente vai ter aí diversas pessoas importantes dentro desse aparelho midiático, pessoas grandes dentro do Instituto Mises, que é um fascista, ministro do presidente Bolsonaro, que tem um projeto que favorece a precarização das classes subalternas, enquanto concentra o lucro da burguesia, inclusive tem investigação sobre paraísos fiscais, que foi arquivada mesmo com fontes e muitos indícios. Tem o racista do Pedro Bial, enfim, a gente tem aí liberais e conservadores sendo unidos
em prol do lucro, em prol de manter o controle hegemônico da nossa sociedade. Indo um pouco além, a gente vai ter não só esses fundadores, mas os grupos que financiam essa galera. E a gente vai ter, por exemplo, a empresa Gerdau, Globo, RBS, Abril, Banco Pactual, Banco BBM, Banco CSFB, Grupo Ultra, Petrobras, Odebrecht, JP Morgan e muitos outros. A gente tá falando de grupos fortes, né? A gente tá falando aí realmente do capital atuando. Então, quando a gente observa esses grupos, observa quem tá tendo lucro durante a pandemia, enquanto a gente tem mais de... enfim, a gente, né? Enfim, a gente tem inúmeras mortes aí, a gente tem pessoas que até hoje estão com sequelas, a gente tem um descuidado, a gente tem uma precarização, corte em faculdade, corte em saúde pública, corte em esportes, enfim, por aí vai. Esses grupos continuam concentrando dinheiro e eles estão unidos, né? Eles estão atuando juntos e eles estão em contato com um cara que faz decisão econômica para o país. Dessa forma, de acordo com o próprio autor, o Instituto dispõe, além do poder econômico das frações da burguesia que representa, de um forte capital cultural e simbólico para a produção de consenso, articulando-se com expressivos segmentos da mídia. Essas conexões vêm desde a composição do seu núcleo definidor de pressupostos e diretrizes de orientação institucional. Logo, tendo uma linha editorial específica em que a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias supostamente defendidas vão ser apenas a dos intelectuais liberais e conservadores, sendo, portanto, um instrumento de formulações ideológicas, muito distante do que reza a propaganda liberal de neutralidade sem ideologia. Esses instrumentos servem de prontidão e com força máxima ao capital. E a gente entende melhor o IBIL se, assim como o autor do livro, observarmos a organização ultraconservadora Farol da Democracia Representativa, FDR, que é uma instituição declaradamente moralista e ultraconservadora de extrema-direita protofascista, que carrega discursos como pátria, Deus e família. Discurso que começa lá na Roma antiga, que é levada depois para o fascismo, para o nazismo e para todos esses regimes autoritários do capital, em que preserva a moralidade e os bons costumes. Portanto, mesmo com as diferenças das frações burguesas, o liberalismo econômico se encaixa muito bem em posicionamentos conservadores. Embora geralmente o IBIL prefira, assim como outros setores liberais, não possuir um candidato da extrema-direita, se em determinada conjuntura esse for o partido que a burguesia precisa, ou que é obrigada a acatar, então essas posições mais extremadas e mesmo protofascistas são tranquila e convenientemente acatadas em nome da garantia daquilo que é essencial para sua dominação e acumulação. Como se provou em 2018, né? Onde vários nomes daí apoiaram. E vem se provando conforme a associação dos projetos desses setores com Bolsonaro e pela não urgência de derrubar o presidente, né? Eles continuam. E a gente tem aí várias pessoas que são convidadas e colaboradoras do IBIL, né? Não só essas fundadoras e grupos financiadores. A gente vai ter uma pressão forte para a construção de jornais, revistas, podcasts e artigos, enfim, em qualquer meio que for possível. Entre os espaços midiáticos ocupados por integrantes do Millennium estão Revista Veja, Isto É, Época, Exame, perdão, Revista Brasileira de Economia, Realidade, Fórum do Brasil, Voto, dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Valor Econômico, Diário de São Paulo, O Globo, Jornal da Cultura. E em canais de televisão a gente tem pessoas como da Rede Globo, Rede Record, bandeiras de televisão. E aqui na televisão a gente só citou as TVs abertas, tá? Vai longe ainda esses nomes. E disso daí vai residir então o impacto desses grupos, dessas organizações que conseguem penetrar os mais diversos espaços, carregando essa ideologia do neoliberalismo, né? Em busca de defender da forma possível seus ideais, mesmo que isso custe a vida de milhões de pessoas. Observando outros setores da burguesia, a gente tem, por exemplo, o Instituto Liberal, que previamente a gente já citou pessoas que também fazem parte disso, né? E que atua de forma semelhante ao IBIL, e também se configura como um outro aparelho de difusão ideológica liberal conservadora. Ele é fundado em 1983. E sabe quando surge a alteração dele? O que é uma coisa interessante de se notar? Em 2013. Em episódios posteriores a gente vai passar um pouco sobre 2013, embora a gente tenha episódio, por exemplo, com o camarada Rojo Soares. Mas entender como a direita já se configura e se prepara para os passos que iam vir. Provavelmente porque existe toda uma relação entre esses grupos. E grupos internacionais, enfim, isso daí vai. Até 2012, ela possui o IL, né, o Instituto Liberal, possui uma forte ligação com os primeiros membros ingressantes, como o economista José Luiz Carvalho e o engenheiro Arthur Chagas Diniz, na condução da direção.
Mas em 2013 ocorre uma reformulação em seus quadros dirigentes e uma inovação no audiovisual. Quem passa a ocupar o cargo de presidente é a figura midiática Rodrigo Constantino, que é economista e colunista da revista Veja. Com isso, o IL, Instituto Liberal, passa a assumir uma atuação militante midiática mais incisiva, principalmente a partir de postagens de seus colunistas e de seu editorial. A semelhança com o IMIL é grande. E o IMIL, é importante lembrar que é a instituição da qual o Rodrigo Constantino é fundador e membro desde 2005. De acordo com as diretrizes expostas pelo próprio Instituto, permanece a concepção de Estado baseada fundamentalmente nos pressupostos de tradição monetarista da Escola de Chicago. Lembrando que o Paulo Guedes é formado na Escola de Chicago, que ele vai estudar isso daí da ditadura pinochetista no Chile. E na doutrina neoliberal da Escola Austríaca de Economia, que são os fascistas. Enfim, e aí a gente tem, né, então essa ligação ditadura de Pinochet, Mises e por aí vai. Pela reformulação, novos grupos vão ser buscados e atraídos, ganhando grande força entre jovens universitários e recém-formados. A universidade, particular ou pública, tem sido um grande alvo desses grupos para a conquista de pessoas para gerarem pesquisas. Afinal, como eu trago sempre sobre a USP, por exemplo, onde a gente tem uma gama de professores racistas, onde a gente tem uma diminuição e até um abafamento do pensamento crítico, embora a gente tenha certos espaços ainda para isso, esses nomes que seguem o status quo, que vão querer melhorar, vão ganhar espaço, né? Vão realmente invadir aí. E aí a gente vai ter, então, eles conseguindo uma gama de pessoas que vão articular e também estarão no Instituto Millennium, que é o IMIL, no Instituto Von Mises Brasil, IMB, e também no Estudantes pela Liberdade, o EPL. Trazendo um processo que a gente não vai se aprofundar, mas eu acho interessante apresentar, a gente vai ter a tentativa de internacionalização da nossa burguesia, né? Então é interessante olhar algumas conexões internacionais, como a organização estadunidense Center for International Private Enterprise, CIP, ok? Enfim, se quem quiser pesquisar, pesquise CIP, não vale a pena, eu acho, trazer a tradução do nome, enfim. Que já financiou mais de 300 projetos em 50 países, como diz a própria CIP em 2019, e é vinculado ao Fundo Nacional para a Democracia, National Endowment for Democracy, NED, que o NED é fundado durante o governo Reagan e mesmo sendo não governamental, é uma think tank liberal e é sustentada por recursos governamentais, constituindo-se como um dos canais fundamentais de atuação e intervenção dos Estados Unidos no interior. É interessante porque ele diz ser não governamental, é financiado por recursos governamentais, mas defende um Estado mínimo. Mas não apenas. É uma organização que vai financiar várias mentiras sobre Coreia do Norte, sobre a China e por aí vai. Ou seja, não só vai ser financiado pelo governo, como vai reproduzir o mesmo discurso que o governo. É como se fosse, a gente tem aqui um governo, enfim. E o IL não vai ter conexão só com esses grupos, mas ele também vai ter forte conexão com a Atlas Network, que é outra think tank liberal, que por diversas vezes produziu mentiras sobre a Coreia do Norte. E a partir de 2019, o nome da Atlas Network já consta no portal eletrônico do Instituto Liberal como uma de suas instituições parceiras. Eu recomendo aqui a reportagem de Marina Amaral, que se chama A Nova Roupa da Direita. E a lista de conexões internacionais é extensa, mas eu acho que esse era o principal. Outras conexões que vão refletir o modo de atuação são como o Instituto Liberdade e o Instituto de Estudos Empresariais, com quem o IL atua de forma articulada, e com a Rede Liberdade, esta que se define como plataforma de pensamento horizontal, descentralizado, apartidário e transparente, que congrega grupo de ativismos liberal e libertário. Ou seja, é uma junção de liberais, conservadores e ANCAPs, né? ANCAP nem é gente, é isso. A rede ela vai ter um papel interessante nessa rede de liberdade para que as direitas consigam meio que, formar realmente um pensamento mais concreto. A gente vai ter aí, por exemplo, o Rodrigo Saraiva Marinho, que é presidente do Instituto Liberal do Nordeste, membro do Conselho de Administração do Instituto Mises Brasil, o Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises Brasil, Bruno Zafari, que é presidente do Instituto Liberdade, e o Thomas Martins, que é o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Ou seja, ele vai buscar articular o conjunto de organizações de atuação em política e ideológica da direita brasileira. A rede vai justamente fazer essa conexão. E por eles terem esse objetivo material, o dinheiro, né? É importante notar que para eles tem uma maior facilidade de formar essas redes. Mas enquanto a gente não conseguir construir, disputar essa hegemonia, formando também redes, realmente unindo a esquerda radical, quando a gente fala de união, é justamente de conseguir realmente fazer um contraposto, que é uma coisa que é base do materialismo histórico dialético, é base da revolução, a gente tá
vai estar perdendo. A gente nunca vai conseguir disputar. Porque sempre vai ser um pequeno grupo contra todo um arcabouço ideológico, unido, forte. Continuando, a gente vai ter aí, em 2016, esse grupo focando na questão da privatização dos Correios. E uma parceria com a Universidade Mackenzie fez um concurso de artigos tratando do tema. Já em 2019, o foco foi a reforma da Previdência. Lembrando que a privatização dos Correios está voltando para a pauta e a reforma da Previdência passou, né? Então, são os debates colocados pela direita no campo político e institucional, fodendo a classe trabalhadora e concentrando o lucro da burguesia. Esses grupos, eles servem a todo o pensamento do capitalismo, a todo o desenvolvimento do capitalismo, saca? E, é claro, como o buraco fica sempre mais fundo, a gente vai falar um pouco sobre o Instituto Von Mises Brasil, que é criado em 2019 e, como diz o próprio nome, pautado na Escola Austríaca de Economia. Tem como idealizador e principal fundador o empresário do Grupo Ultra, Hélio Beltrão Filho, que também está entre os fundadores do EMIL e é filho de Hélio Beltrão, ex-ministro da ditadura, empresário civil militar. Entre 1967, 1969 e 1973 e 1983. De acordo com a matéria de Andrade Filho, em 5 de 5 de 2019, pelo Intercept Brasil, o Filho está muito próximo ao olavismo. E o Olavo não fala mais nada sobre isso, né? Porque o Olavo foi um dos primeiros a confrontar o marxismo cultural no Brasil e considera Jair Bolsonaro um político genial. Esse é o nível da articulação desses grupos, tá? A concepção do Instituto, de acordo com os próprios, nas palavras deles, nossa visão de uma sociedade livre deve ser alcançada pelo respeito à propriedade privada, foda-se, as trocas voluntárias entre os individuais e a ordem natural dos mercados, sem interferência governamental, mas apoiando os governos e sendo financiado por eles, né? É um dos grupos que vai defender a ideia de meritocracia, vai ter alta difusão de material, propondo sempre o Estado mínimo, individualizando os sujeitos, ou seja, neoliberalismo da veia. Trazendo agora, novamente, o autor do livro. Ao tratar da tentativa de aplicação objetiva desses preceitos em algumas sociedades, Pierre Bourdieu afirma que a classe dominante, que prega a extinção do Estado e o reinado absoluto do mercado e do consumidor, substituto comercial do cidadão, assaltou o Estado. Como diz agora o próprio Bourdieu, fez do bem público um bem privado, da coisa pública da república uma coisa sua. É preciso romper com a nova fé na inevitabilidade histórica que professam os teóricos do liberalismo. O capitalismo deve acabar, nós devemos superar, destruir esse modo de produção e superar por uma nova sociabilidade, uma nova sociedade. Mas, além disso, o Instituto Von Mises ele vai se apoiar teoricamente em Walter Bloch, esse que se apoia em Murray Rothbard. O Bloch se apresenta como um libertário e um conservador cultural. Apesar de afirmar que o Estado não o deveria criminalizar, caracteriza a prostituição, cafetinagem, homossexualidade e uso de drogas como sendo ações perversas. Além disso, ele estabelece concepções conservadoras e moralistas, tentando legitimar a ideologia mais elitista, mesquinha e preconceituosa sob o signo de ciência, buscando uma aparência de crítica social. A linha seguida, baseando-se em Murray Rothbard, é essencialmente individualista e mercadológica, e nela, todas as relações, sejam políticas, sociais ou culturais, são determinadas pelas leis do mercado, as leis imaginárias que o liberal cria na cabeça, rendendo assim tudo ao mercado. Pierre Bourdieu afirmava que as políticas neoliberais impostas pelas potências centrais do capitalismo não são baseadas simplesmente nas teorias clássicas do liberalismo ou nas contribuições da ortodoxia de escola austríaca da economia, mas teriam se desenvolvido, em grande medida, a partir de um contexto muito específico, que seria o da cultura individualista e meritocrática dos Estados Unidos da América. Portanto, o mundo ideal para essas linhas de pensamento é justamente a transformação de tudo, inclusive de direitos de mercadoria negociáveis e esmagando as relações trabalhistas. Vai ser nessa concepção individualista e meritocrática de sociedade que os liberais conservadores vão buscar ressignificar a noção de cidadania a partir de uma revalorização da ação do indivíduo e de sua condição de proprietário. Eles vão se apoiar num tipo de darwinismo social e o discurso de competência do mérito, na visão meritocrática, configura-se, portanto, como uma justificação teórica para a condição do privilégio do bloco dominante. Ou seja, o pobre é pobre porque ele não trabalha o suficiente. O rico é rico por causa do desempenho dele. Ele não tem culpa se com 9 anos ele já era dono de empresa porque ele é herdeiro. Ele não tem culpa de ter nascido bilionário, de ter tudo isso. Ele não tem culpa de que o pai dele é quem decide as políticas.
Ele não tem culpa de que as políticas de precarização do trabalho, as políticas de empobrecimento da população, as políticas de morte impostas pelos governos liberais, conservadores, reacionários e até por governos da esquerda liberal, como está sendo o governo de PT na Bahia, ele não tem culpa se nós somos mortos, se nós passamos fome. A culpa é nossa. A gente que não faz o suficiente. Porra, é ridículo, né? E aí a gente vai ter aí os ANCAPs libertários com papéis estratégicos nesses campos institucionais. E aqui entra coisa interessante, porque eu não sei se vocês sabiam, mas o Gianluca Lorenzon, que é advogado e chefe de operações do Instituto Mises Brasil, fez parte do governo Bolsonaro, atuando no Ministério da Economia e redigindo a MP 881, que propõe dar mais espaço à livre iniciativa, como configura a Esperandio em 2019. Né? Para quem quiser pesquisar, coloca Esperandio, livre iniciativa, Gianluca Lorenzon, que vai achar. A gente também vai ter uma indicação do Paulo Guedes, que é do José Salim Matar, que é presidente da empresa de aluguel de carros Localiza. Olha, ela também está envolvida. Que projeta o plano de reconfiguração da estrutura estatal a partir do projeto em tramitação em 2019, para a suposta ampliação da viabilidade da atividade econômica do país. Que, claro, a gente sabe como tá pra gente, né? Além disso, a gente vai ter mais organizações cumprindo esse papel, como o Instituto Rothbard, o Instituto Liberdade, como um filhote do Instituto Liberal, que contou com o apoio dos membros do Instituto de Estudos Empresariais e do empresário gaúcho Jorge Gerdau Johan Peter, novamente ele, que tem suas raízes no Rio Grande do Sul e que se autodeclara como sendo uma think tank por excelência. A gente também vai ter o Estudantes pela Liberdade, EPL, que eu já citei, e agora a gente vai se aprofundar um pouco nele, que vai buscar confrontar o ambiente acadêmico. Ele vai partir da premissa de que em todas as universidades brasileiras, partidos políticos controlam os organismos estudantis e a difusão do pensamento, fomentando o monopólio do pensamento da esquerda no ambiente acadêmico. Cara, bizarro. O EPL é diretamente vinculado, financiado e instrumentalizado pelo Students for Liberty, Estudantes pela Liberdade, lá nos Estados Unidos, mesmo nome, só traduz pra cá. E a poderosa Atlas Network. Porém, ele não poderia ter conexão direta com o ativismo político, e por isso que ele não pode ter essa ligação com a política institucional, que ele vai ter um braço para o ativismo político, que vai, ou seja, ele é financiado pelo Students for Liberty, ele é financiado pela Atlas Network, e aí ele vai fazer a mediação para financiar, organizar e estabelecer as diretrizes da ação do principal braço de ativismo político deles, que é o MBL, o Movimento Brasil Livre, que na concepção gramsciana atua como um partido político. E aí a gente vai ter nomes como Arthur Duval, Mamãe Falei, Kim Kataguri, Paulo Eduardo Martins e Fernando Holliday. Ou seja, essa galera recebe sim financiamento de fora. Não só recebe financiamento de fora, como segue uma cartilha que é colocada para eles. Ou seja, essa galera é a pior corja, o pior tipo de corja que existe. Eles não são oposição ao Bolsonaro, por isso que eles têm um forte alinhamento, porque eles apoiam ele. Essa coisa da luta contra o marxismo cultural, da questão de escola sem partido e tudo que eles pautavam, vem justamente disso, vem de financiamento de fora. É por isso que eles conseguem tanta força, não é porque eles são correspondidos. E é por isso que a gente tem que enfrentar, não só na institucionalidade, não só nos ambientes acadêmicos, mas na rua mesmo. De chegar e falar, mano, vocês não vão mais entrar aqui mesmo. Já era, acabou pra vocês. Chega, porque a gente sabe que dentro daí a gente tá, enfim, vendo racista, misoginia, a gente viu uma porrada de coisa. Além de serem pessoas que não estão do lado do povo, cara. São pessoas que estão votando totalmente contra a gente, são pessoas que estão fudendo a gente da forma que puderem. E estão recebendo dinheiro pra fazer isso. E a gente vai ter agora, partindo para outro estudo, depois desse ataque de raiva, o Instituto de Estudos Empresariais. Que pro ingresso é preciso ter entre 20 e 32 anos, ou seja, no máximo 32 anos, e estar envolvido com o risco inerente ao capital, ou seja, estar à frente ou na linha de sucessão de empresa, em qualquer ramo de atividade, como diz o Gross em 2010, em um estudo sobre o Instituto de Estudos Empresariais. Ou seja, a gente tem aí uma separação, a gente tem um grupo realmente classista, abertamente classista. É isso que ele está colocando. E ele vai ser o instituto responsável pelo Fórum da Liberdade. Olha que coisa interessante. Esse Fórum da Liberdade ele promove diversos eventos. Vai ter lançamento de grupos e alguns deles, previamente citados, se aglutinam a partir daí. Em 2019, eles fazem uma forte aproximação com o presidente Jair Bolsonaro e não só com ele, mas com todo o seu governo. Como, por exemplo, a gente tem participação nas mesas de Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, Olavo de Carvalho e o presidente do Banco Central. E é patrocinado por grupos econômicos, como CMPC, o Gerdau, novamente, RBS e Ipiranga.
Na plataforma YouTube, esse grupo vai lançar um canal que vai prover dessa união, né? Que é o chamado Brasil Paralelo. E que em 2019 contava com mais de 1 milhão de inscritos e 418 vídeos produzidos. Que inclusive está querendo avançar para uma plataforma pique Netflix. Para aprofundamento, a gente basta procurar a pesquisa aí da Maiara Balestro dos Santos, de 2019. A gente não precisa ir além de afirmar que o canal buscava revisar a ditadura, colocar ela como uma revolução, vai trazer o Ustra como herói, e vai trazer aí o Eduardo Bolsonaro ameaçando um novo AI-5, né? Esses grupos eles vão atuar na produção de intelectuais orgânicos das classes no poder, das frações da burguesia. A atualização da dominação de classe envolve uma relação dialética entre os mecanismos de reconfiguração do papel do Estado e a expansão e internacionalização da burguesia. Essa onda busca a retração de todos os avanços do pós-ditadura, ou seja, eles buscam reverter tudo que foi avançado, sempre esmagando movimentos sociais, políticas de assistência, esmagando os grupos subalternos a qualquer custo. Mas a gente ainda vai se aprofundar um pouco nisso. Como a gente traz aqui, né, a gente não pode ficar só nessa discussão do que a gente está vendo, do que a gente está presenciando, mas também tem que trazer um pouco de teoria para implementar, né? O objetivo do podcast aqui é justamente isso, ligar o que a gente está vendo, o que a gente está passando, teoricamente, para que a gente se fortaleça aí também nessa disputa hegemônica, tanto pela tática, quanto pela estratégia, quanto pela teoria. Eu acho interessante estar trocando essa ideia com vocês, para que vocês tragam mais coisas novas e que a gente avance nisso, né? E aqui a gente vai começar então a interação entre o Estado e as instituições privadas que fazem ação política. De acordo com Poulantzas, o exercício da dominação pressupõe a existência de um Estado que dê condições de estrutura e o poder. Nada distante do que a gente disse hoje, desde o 18 pro Mário, até o episódio com o Rô, até o que a gente traz nos outros. Ele vai dizer, o Estado tem um papel constitutivo na existência e reprodução dos poderes de classe, em especial na luta de classes, o que explica a sua presença nas relações de produção. Ou seja, o Estado diretamente vai interferir no que está rolando. Pensando um pouco na teoria de Estado de Marx, que não é completa, né? Mas, que não vai se findar nele, mas a gente tem uma atualização com o Lenin, inclusive a gente tem projetos para trabalhar com o Estado, a gente vai ter que pensar a construção do Estado e o desenvolvimento do capitalismo. A gente vai ter que ele constituir dialeticamente produto e produtor das relações de dominação, sendo, portanto, fundamental para o exercício da hegemonia de classe. Para quem quiser um pouco do aprofundamento, as lives sobre o livro de Sociologia do Direito do Alisson Mascaro, que estão no YouTube, vão explicar um pouco sobre isso, tá? A burguesia, por mais que muitos grupos tentem dissociar, é diretamente ligada ao Estado, enquanto classe dominante, garante seus interesses. Para rápidas exemplificações, a gente pode trazer a questão do protecionismo durante o fim do mercantilismo, as mãos armadas do Estado, ou seja, a polícia e o exército, a relação jurídica, pensando se a relação forma sujeito e a forma mercadoria. Ou seja, a gente tem necessariamente o Estado como defensor da classe dominante. Como defensor não, né? A classe dominante se utiliza do Estado para se defender. O direito ele surge como arma do capitalismo para manter a circulação do capital. Ou seja, ele atua na produção e na reprodução do capital para manter essa circulação. Então, a hegemonia de classe não é um fim, mas é um processo contínuo, ininterrupto de reconfiguração e atualização que vai se materializar e se conformar de acordo com as próprias lutas de classe. Ou seja, a atualização, por exemplo, liberalismo, estado de bem-estar social, neoliberalismo, são formas diferentes, mas ainda do capitalismo, em que vão ter novas atuações políticas e o próprio Estado vai se configurar diferentemente num país central do que num país periférico e coisas assim. Então, né, olhando para a ascensão das direitas, a gente tem que analisar a estrutura de poder político e os interesses imediatos nas relações de produção e acumulação do capital. Como a gente pode trazer, né, por exemplo, o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, que vai possuir grandes burgueses na sua formação e é reconhecido como uma organização da sociedade civil de interesse público, só que na verdade é de interesse burguês. E vai ter como principal fundador alguém já citado, que é o Jorge Gerdau. Mas ele vai tentar articular com outros grupos e vai ter participação em programas e organizações sindicais. Olha que bizarro não. Olha que previsível quando a gente vê as atuações desses grupos, dessas forças sindicais nos últimos anos. Ele vai tentar articular com a CUT, com a Força Sindical, o GT, CTG e CONTAG. Ou seja, o Jorge Gerdau funda um movimento que é o Movimento Brasil Competitivo, ok? Que vai estar, o Jorge Gerdau, que é articulado com vários grupos da extrema-direita, mas vai estar se articulando com grupos da chamada esquerda. Aí você olha e você fala, pra quem que essa esquerda tá jogando? É por isso que a crítica que é feita, desde do episódio sobre a democracia, e vem se estendendo nas últimas discussões, vai passar necessariamente por isso. Porque isso é uma coisa para se pensar.
A gente podia falar por horas aqui sobre as ligações com o Odebrecht, com o Paulo Hartung, que é um cara do PSDB, que falava sobre a realização do Estado brasileiro com o objetivo principal de promover alterações nas leis, de uma privatização, né, do Estado brasileiro com o objetivo principal de promover alterações nas leis que regem o serviço público do país em 2009, perdão, bem antes, né? Então, o objetivo principal da burguesia brasileira é acionar o Estado como mecanismo de viabilização no processo de internacionalização de frações da burguesia. É ainda uma espécie de desenvolvimentismo, mas que não cabe uma dissertação sobre, mas não é um desenvolvimentismo revolucionário, né? E esse discurso, ele está alinhado à política definida no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá alinhado à política definida no governo do Lula, que caminhou na direção do favorecimento dos chamados campeões nacionais. Ou seja, a gente está tratando da estruturação de grandes grupos econômicos brasileiros que vão penetrar em países da África, da América Latina e vão aprofundar o volume de investimento externo de capitais brasileiros e a extração de mais-valia. Ou seja, a gente como um país subimperialista, ou seja, que fazemos parte da cadeia do imperialismo, mas não somos só explorados, a gente também vai explorar. E o governo Lula faz parte disso. Ou seja, que governo revolucionário é esse que não está pensando em uma solidariedade internacional, saca? Ah, mas ó, o Lula conversou com Cuba e tal, não sei o que. Porra, do caralho. Mas e aí? Isso daí é tudo? Aí que acaba? É nisso que acaba a solidariedade internacional? Não é, né? Muito obrigado. O discurso também é uma linha que segue a ideia de reformas institucionais, com uma tributária da Previdência, que vão procurar a redução dos direitos dos trabalhadores. E o programa organizado pela MBC tem como principal objetivo a conversão da administração pública dentro dos moldes da iniciativa privada. Dessa forma, privativa-se não a estrutura e os ativos diretamente, mas as formas de gestão do bem público, de acordo com os preceitos da economia de mercado. Ou seja, você não precisa necessariamente, a gente privatizou tudo. Você passa um pano como se você mascarasse o bagulho, né? E essa medida é aplicada, mesmo que a pequenos passos, como a gente tem o programa Modernizando a Gestão, mais gestão do MBC, como a Casa Civil da Previdência da República. A própria Casa Civil leva esses projetos para frente. E por aí vai. Então, buscando sempre ferramentas que façam com que essas organizações tenham participação nas políticas de Estado. A dominação de classe depende, portanto, do controle ou captura do Estado, que se constitui como uma estrutura fundamental para a manutenção e reprodução do poder de classe a partir da universalização de seus interesses. Então a gente vai ter aqui o MBC como um movimento que traz a visão que foi antes discutida naqueles grupos e que consegue penetrar o Estado, sendo um dos condutores de uma, entre aspas, nova política. É o fortalecimento do discurso de que o empresário deveria assumir o papel de condução da política brasileira, como se os empresários fossem os únicos capazes de exercer, com eficiência e eficácia, a gestão institucional do Estado. É o famoso tecnocrata! Agora a gente vai falar sobre o IED. Né? Que o IED é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que já em 1989, em uma matéria para a Folha de São Paulo, Frederico Vasconcelos disse que empresários industriais em São Paulo, que se reuniam semanalmente longe dos assédios da imprensa, justamente para traçar as linhas básicas do desenvolvimento econômico independente da ação do Estado. Ou seja, eles já traziam essas uniões, né? E hoje, ele é uma das principais articulações da ação política e ideológica de mobilização. Em setembro de 2018, diversos grupos econômicos se juntaram para lançar um documento defendendo aquelas reformas, né? Como a reformulação do BNDES, a atuação do Estado para a internacionalização da burguesia. E vão tratar a reforma da Previdência como necessário. Mas, vamos expor aqui os grupos que assinaram, eu acho importante dar nome aos bois, né? Eu acho importante a gente falar sobre eles. A gente vai ter o Cláudio Gerdau, João Peter, Grupo Gerdau, né? A gente nem precisa falar do nome que é igual. A gente vai ter o Daniel Pfeffer, do Grupo Suzano S.A., Fábio Hering, Companhia Hering, Fábio Schwartzman, da Vale, Flávio Gurgel Rocha, da Confecções Guararapes e da Riachuelo, Horácio Laffer Piva, da Clabin, José Roberto Emílio de Moraes, Votorantim, Luiz de Mendonça, Odebrecht, Olavo Monteiro de Carvalho, Monteiro Aranha, Paulo César de Souza e Silva, Embraer, Pedro Luiz Barreiros Passos, Natura Cosméticos, Pedro Wongschowski, presidente do IED, Grupo Ultrapar Participações, Rodolfo Vilela Marinho, vice-presidente do IED, Itaú e Investimentos Itaú, Sérgio Leite de Andrade, Grupos e Minas e Victório Carlos de Marte, Grupo Ambev. Então, dentro dessa união, o próprio IED, né, vai buscar articular e levar suas pautas, elegendo candidatos e levando a hegemonia burguesa. Para levar a cabo seu programa estrutural de poder, age a partir e por dentro da estrutura do Estado, buscando definir ou reconfigurar seu papel
para o atendimento de interesses econômicos corporativos dos segmentos da burguesia aos quais se representa, ao mesmo tempo colocando-se como representante dos interesses da nação. Então, além da união do empresariado, eles agem tentando se agarrar ao Estado e comandar as políticas, atuar para elaborar programas, pressionar e cobrar pela implementação de reformas da estrutura material do Estado, buscando garantir a ampliação desse projeto no conjunto dos seus interesses, de aumento das taxas de lucro no quadro da acumulação do capital. A partir dessas conexões, frações da burguesia buscam se associar no âmbito do capitalismo mundializado. Lembrando que, se ele está trabalhando com capitalismo mundializado, o episódio sobre neoliberalismo, onde a gente traz o Jaime Osório, se torna crucial. Agora, a gente vai para um grupo empresarial que me chamou um pouco mais de atenção e que a gente vai entrar numa discussão para pensar o mundo atual, que é o grupo de líderes empresariais, que é o LEAD, né? Ele está em específico, este específico, representa os interesses específicos das frações mais abastadas, com mais dinheiro da classe dominante do país. Foi fundada por ninguém menos, ninguém mais que João Dória Júnior. É esse mesmo, é o Dória que você está pensando, que é fundador e presidente do chamado Grupo Dória, que se filia ao PSDB em 2001 e que desde o início foi apadrinhado político de Geraldo Alckmin, ex-governador, que era importante liderança do partido, que agora se junta com Tabata Amaral, Flávio Dino e Marcelo Freixo para mais um projeto da centro-direita desse Brasil, ou até da esquerda liberal em certas partes. Mas que não só, que tem tudo para ser vice do candidato Lula, que agora coloca aí que, é socialista? Não, não é socialista. Tá muito longe de ser socialista, muito pelo contrário, é totalmente contrário aos socialistas. E o LEAD, assim como outros grupos previamente citados, busca aquela economia de mercado, montando no Estado a sua bancada de negócios. Daniel Gelim fez uma matéria para Veja em 31/1 de 2007, em que o LEAD formava uma espécie de clube, do qual são sócios atualmente 406 dirigentes, isso em 2007, tá? E donos de empresas com faturamento acima de 200 milhões de reais. Condição indispensável para entrar na turma. Juntos, eles compõem cerca de 40% do produto interno do Brasil. Resorts são alugados para diversão e estilo de vida dos milionários, enquanto acordos e negociações são realizados. Um comitê de gestão vai ser responsável por orientar, avaliar e decidir sobre as diretrizes de atuação da instituição, com grandes nomes se reunindo para isso e mantendo o caráter de classe lutando pela hegemonia. A gente tem como alguns exemplos, como por exemplo o dirigente do LEAD Agronegócio, o ex-ministro do governo Lula. Sabiam? Roberto Rodrigues? Que ele foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, SRB, e da Associação Brasileira de Agronegócios, ABAG. Ou seja, é impossível você defender o meio ambiente e defender o projeto do Lula. É impossível. Além de Mônica Bergamaschi, José Goldenberg e Paulo Rabelo de Castro. O LEAD ele não esconde seu caráter de classe e tem como principais grupos atingidos a classe média burguesia, inclusive com revistas sobre esse lifestyle deles. Além disso, em associação com o Instituto Atlântico, eles produzem a Agenda Brasil, que é um programa político e ideológico concreto. A proposta começa com Paulo Rabelo de Castro, que é fundador e presidente de estudos de direito econômico e social, SEDES, do Instituto Atlântico, além de presidente do eixo de economia do LEAD, ex-presidente do BNDES e filiado ao Partido Social Cristão, PSC. O foco nós sabemos, na privatização, reorientação social, política e econômica, visando manter, concentrar e aumentar seus privilégios. Por óbvio, busca fazer o maior enraizamento possível dentro das fações burguesas e vai buscar a internacionalização. Ou seja, vai possuir embaixadas na Alemanha, Itália, China, países da África e também da América Latina. A partir disso, o capital imperialismo brasileiro, como eu disse subimperialista, se configura como ativo, mas adequa-se de forma subordinada ao sistema internacional. Passando um pouco mais à frente do livro, a gente vai para o ponto central. O Dória sai da presidência do LEAD em 2016, mas mantém sua participação. Agora, qual será a associação do próprio LEAD com a direita fascista? Em 2018, e aí reparem essa saída do Dória, no momento em que ele começa, né, ele ainda lança a união com o Bolsonaro, mas ele já vem se separando a partir daí, né? Em 2018 a gente vai ter o Luciano Heng como o empresário do ano pelo grupo. Ele é eleito empresário do ano. E ele até hoje é um dos aliados mais fortes do Jair Bolsonaro. Inclusive fez propaganda gratuita aí pra USP e pro Chavoso. Salve, salve. E na época já era responsável pelas fake news. Voltando um pouco no tempo, em 2015, o Moro, o suposto herói da direita, foi convocado diversas vezes para palestrar. Após a saída da presidência do Dória, adivinha quem passa a coordenar? Os filhos do Dória. É lógico, herdeiro, né? Mas o Dória mantém sua relação estreita com o Moro.
Inclusive em 2018, o atual governador se distancia do seu padrinho Alckmin e vai fazer dupla com Bolsonaro. E só em 2019 quis se diferenciar. Repara que o Alckmin, ele racha já com Dória em 2018, mas não porque ele vem para a esquerda, mas porque ele não queria um governador abertamente proto-fascista. Mas ele comandou chacinas, ele roubava merendas. Importante lembrar. Além disso, a gente vai ter o Flávio Rocha, né, que é dirigente da Riachuelo e filiado ao Partido Republicano Brasileiro, PRB, que é mais um apoiador forte de Jair Bolsonaro e também é próximo ao LIDE. E teve forte apoio do MBL durante a sua pré-candidatura, antes de decidir apoiar o Jair Bolsonaro. Além disso, a gente tem o Instituto Brasil 200 e B200, que sai desse alinhamento entre empresários, como Flávio Rocha, João Apolinário e Luciano Heng, que vai buscar combater a doutrinação marxista cultural, primando sempre pela postura conservadora quanto aos costumes e o respeito aos valores da família. E as diretrizes vão ser próximas àquelas do Escola Sem Partido. Várias pessoas que participam dos manifestos desse grupo, como a Joyce Haussmann, se lançaram em candidaturas, disputando o espaço do conjunto das frações burguesas brasileiras e com outros movimentos de ação política, como, e observem, Movimento Acredito, Agora, Livres e o chamado Renova BR. Lembrando sempre do papel do Luciano Huck e Tabata Amaral, da Somos Educação, que atualmente está junto com a Ângulo, e de grandes grupos de investimentos em tais organizações. Para encerrar essa parte, a gente vai falar da Frente Parlamentar Agropecuária, FPA, Instituto Pensar Agropecuário, IPA, que são os grupos que a gente vai chamar de bancada ruralista. A FPA ela vai constituir um aparelho de peso para a reconfiguração da estratégia política da direita no Brasil contemporâneo. A sua atuação articulada foi fundamental, primeiramente no processo de arquitetura e execução da votação parlamentar, que culminou com o golpe e a retirada da presidente Dilma Rousseff da presidência da República. É do IPA que saem as pautas que serão defendidas por parlamentares, sendo outra instituição tecnocrata que vai visar apenas o latifúndio e o agronegócio, sempre optando por aquilo que beneficia os grandes detentores de terra e organizadores do derramamento de sangue dos grupos subalternos em campos e florestas. Vamos olhar para os grupos que estão associados ao IPA? A gente vai ter a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, financiada pela Seara, BRF, Monsanto, Aurora, Cerati, 3M, Associação Brasileira de Indústria do Fumo, ABFumo, Philips Morris, Souza Cruz, Paiol, Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Sojas, Abras, AMAGE, Sindicato Nacional de Indústria de Alimentação Nacional, Sindicações, Iara, Bayer, BRT, Mosaic, Monsanto, BASF, IBS, DuPont, Nestlé, Purina, Novos, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal, Sindiveg, Eurofarma, Cargill, Bayer, Sindicato Nacional de Indústria dos Produtos de Defesa Animal, BASF, Dow Agrociense, DuPont, Ihara, Singeata, Bayer, Indústria Brasileira de Árvores IBA, Suzano, Ferdal, Eldorado, Klabin, Duratex, Danone, JBS, Banco do Brasil, Itaú BBA, Sicredi, Rabobank, Santander, Nove Arroio, enfim, isso é sem citar todas as associações, sabe? Eu citei, algumas associações e várias empresas que financiam, por isso algumas até repetem, porque algumas empresas participam em mais de uma associação. 22 das maiores companhias relacionadas ao agronegócio estão nessa organização, que buscam ampliar a apropriação e usurpação das últimas fronteiras agrícolas do Brasil. São essas organizações, portanto, que efetivamente exercem o papel de partidos políticos da direita do Brasil contemporâneo. E agora, encaminhando já pro fim, né? Perdão pela demora, mas enfim, é muita coisa pra falar, eu ainda não falei tudo, ainda vai ter muita coisa pra discutir a partir disso. A gente vai ter aí, a gente vai falar um pouco aí pra abrir, terminar esse episódio de abertura sobre a construção da hegemonia das frações da direita, que é preciso ter em vista a composição heterogênea da burguesia brasileira em suas diversas frações, que também entram em conflito, em virtude de interesses mais imediatos dessas relações de produção e no próprio conjunto das disputas no âmbito da dominação. Todo mundo quer ganhar mais, né? Mas esses estratos constroem relações articuladas, alinhando-se em determinadas condições históricas sociais concretas, visando salvaguardar o essencial para a reprodução ampliada do capital, a valorização do valor. O autor do livro vai tratar esse grupo com o nome de direita emergente, ou nova direita, por apenas recentemente começar a exercer forte influência na sociedade civil e no Estado, recentemente nos últimos 20 anos, tá? Buscando a qualquer custo a sua expansão, a internacionalização do conjunto da economia do mundo e a institucionalidade do Estado constitui-se como um meio e resultado dessas relações de construção da hegemonia. Falando um pouco, dando exemplos desse segmento da nova direita, emergente e pragmático que oscila entre conservadorismo e reacionarismo, a gente vai ter exemplos como Flávio Rocha, com a Riachuelo, o velho da Van,
o João Apolinário da Polishop, Salim Matar da Localiza, Romeu Zema e até o próprio João Dória, que representa uma espécie de caricatura institucional com seu clube dos milionários. O autor vai utilizar o setor varejista como exemplo, que, porém, é um segmento amplo, móvel, que inclui setores da classe média e estratos da grande burguesia industrial e do agronegócio. Esse arranjo, emergente e performático de segmentos da burguesia brasileira, encontra no discurso moralista, antiprogressista, de extrema-direita, o veículo para acessar outros estratos de classe e soluções simplistas e reducionistas. Eu vou trazer aqui a indicação da live da Juliane Furno com o Iago Soares, tá? Eu não lembro o nome, mas tem um trecho, inclusive no Insta dos dois, em que eles vão falar sobre o exército industrial de reserva, né? Embora eu não goste do termo industrial, eu nem sei se eles falam industrial, mas, enfim, eu acabei citando aqui. Mas a gente pode trazer Lélia Gonzalez, Clóvis Moura e, é claro, o próprio Marx. A gente vai ter, como afirma a historiadora Virginia Fontes em 2010, inclusive leiam Virginia Fontes, o capital se baseia na permanente ampliação e exasperação de certa forma de vida social específica, a disponibilização massiva, tendencialmente atingindo toda a população, dos seres singulares, convertidos em necessidade objetiva, em disposição subjetiva unilateral, para a venda da força de trabalho, sob quaisquer condições, formando a base social para que o mercado econômico supostamente livre possa se generalizar. A expropriação massiva é, portanto, condição social inicial, meio e resultado da exploração capitalista. E, para o condicionamento de tal prática, uma das estratégias é a criação e naturalização de uma cultura única, lembrando os ensinamentos de Ailton Krenak, em que o capital destrói mundos, ele destrói culturas. Essas elites, protagonistas da vontade do capital, levam essa luta para frente, para as mais diversas formas possíveis, seja criando consentimento, seja pela coerção, como a violência policial, né? Mas é preciso lembrar que estamos imersos na luta de classes. A gente tem as dificuldades, mas se a direita organiza seus aparatos e suas estratégias de construção e atualização da hegemonia, e a esquerda e os movimentos progressistas também possuem suas instâncias de luta e resistência contra-hegemônica. Esse período de mais de uma década dos governos do PT, com uma relação pautada em uma espécie de equilíbrio instável com os movimentos sociais, sindicatos e outros aparelhos de atuação política das classes trabalhadoras e grupos progressistas, de certa forma, criou uma condição de passividade ou letargia, que sem dúvida constitui um dos elementos importantes nessa conquista de espaço dos segmentos da direita, algo que já trouxe nos últimos episódios dessa série. E é importante olhar para essas brechas, para os erros, para os problemas de conciliação e da pausa de um avanço sobre o interesse do capital. A escolha é simples, ou é a gente, ou é o capital. E para fechar, a gente vai ficar com as palavras de Flávio Henrique Calheiros Casimiro, né? Em suma, a grande farsa construída como projeto político nacional que avança na forma de tragédia a partir dessa aposta da burguesia brasileira pela alternativa mais reacionária da extrema-direita, constitui, antes de tudo, um movimento que surge como alternativa do interior das próprias fações da classe dominante. Sua ascensão é fruto de uma gama muito complexa de variáveis articuladas. Constituídas a partir do produto deliberado de ações, atores e organizações, ou como fruto de processos contraditórios, e até mesmo contingenciais, que denotam as próprias contradições inerentes ao capital. Logo, e aqui sim, buscando encerrar, né, é preciso enfrentar esses projetos e quem constrói esses projetos. É um embate direto que pode resultar em vitórias ou na continuidade de nossas derrotas. É preciso ir à força, sem cair em oportunismo, revisionismo e ilusões. É preciso muito trabalho e muita construção. Mas um outro mundo é possível. Como diz o Dom L., lutar do lado errado já é perder a guerra. Do lado certo a gente vence, mesmo quando perde. E quando vence, a gente vence 2 vezes, porra. Pânico de porra nenhuma. Tamo junto, família. Muito obrigado aí por ouvirem o episódio. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham curtido, porque, cara, é um episódio de empenho de meses que vai abrir debates aí pra outros episódios que vão vir ainda, tá? E é isso, família. Espero que vocês tenham curtido. É de coração que eu faço isso. Espero que traga reflexões, que expanda o debate que a gente está fazendo sobre a extrema-direita e a social-democracia. Lembrando vocês, as redes sociais estão aí embaixo. Os links estão todos aí embaixo, seja do canal do YouTube, seja do Apoia-se. Eu preciso muito do apoio de vocês para a continuidade desses projetos. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e aquele beijo, beijo, beijo do morcego!